Então vamos lá, eu vou pontuar com você muita coisa que explodiu no meu coração enquanto eu lia e relia o capítulo 11. Primeira coisa, ele menciona a respeito do elogio. Elogio faz parte. Elogiar alguém não é ser puxa-saco. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Elogiar alguém não é ser puxa-saco quando você elogia seu chefe, quando você elogia o manobrista, quando você elogia o garçom que te serviu, quando você vai numa barraca comer lá uma tapioca e você elogia a tapioca, você elogia a comida. Quando você elogia o serviço da pessoa que acabou de limpar a sua casa, quando você elogia o seu chefe porque ele resolveu um problema que ninguém estava resolvendo, quando você elogia a empresa aonde você está trabalhando, pode não pagar aquilo que você gostaria de receber, mas você está trabalhando. Valorize aonde você está trabalhando, porque quem não valoriza o que tem, perde aquilo que tem. Amém? Então o elogio, ele faz parte da vida cristã. Não significa que existem coisas que o garçom é perfeito, que a empresa é perfeita, que a igreja é perfeita. Mas, em primeiro lugar, a linguagem da gratidão precisa estar no meu coração. Repita comigo assim: a minha vida precisa ser repleta de gratidão. E a gratidão, ela se expressa através do elogio. Você está do lado de alguém da sua família, você está do lado de alguém da sua família, faça um elogio para esta pessoa, faça um elogio, né? Um elogio, seu sapato é tão bonito, você fica linda com esse óculos, né? Esse cabelinho de adolescente. Quando você elogia, viu? Quem tem filhos aqui? Filhos, quem tem filhos? Levanta a mão, meio filho está no caminho aí. Quantos têm filhos? Diga assim: o meu filho precisa ouvir de mim mais elogio do que qualquer pessoa neste mundo. Principalmente do cara da biqueira, do amigo da escola, do traficante do bairro, ou do que qualquer professora. O meu filho precisa ser coberto, embriagado, cheio de elogios. Diga, repita comigo assim: ninguém pode elogiar mais alguém da minha família do que eu. Você entende isso? Marido, ninguém pode elogiar mais a sua esposa do que você. Esposa, ninguém pode elogiar mais o seu marido do que você. Eu sei que seu marido tem muita coisa para melhorar. Eu sei que sua esposa tem muita coisa para melhorar. Mas ela tem coisa boa também, porque senão você não teria casado com ela. Então foca no elogio. Foca no que é bom. Amém? Quando vier ouvir a voz de Deus, diga assim: mais do que ouvir, eu preciso praticar aquilo que eu ouço. Repita comigo: e eu decido elogiar, porque eu sou uma máquina de elogio. Diga para o seu irmão assim: máquina, trabalhe. Dá uma empurrada no seu irmão. Máquina, porque tem máquina que está enferrujada, irmãos. Tem máquina que está precisando de óleo. Óleo. Amém? Vamos lá. Segunda coisa que explodiu no meu coração: estar sendo aprovado. Nem sempre ser usado significa que nós estamos sendo aprovados. Nós vamos trabalhar um pouco mais nisso, um pouquinho mais para frente. Mas eu e você precisamos entender que eu e você precisamos da aprovação de Deus naquilo que a gente faz. Não é ser usado, irmãos. Deus usa jumento, usa mula. Pergunta para qualquer professor de história o quanto Deus usou Alexandre o Grande para proteger o seu povo na história. Entretanto, todavia, os mesmos historiadores reconhecem que Alexandre o Grande, ele era o homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens. Foi usado por Deus. Mas ele, um dia era Coca-Cola, outro dia era Fanta. Era ele. E foi usado por Deus. Deus usou uma jumenta.
Deus usa quem Ele quiser, irmãos. Deus usou Ciro. Deus usou Nabucodonosor. Deus usou o faraó do Egito. Deus usou um monte de gente. Então ouça que eu e você precisamos desejar, Alexandre, sermos usados por Deus. Deus está à procura de homens de usá-los, para usá-los, mas mais do que usá-los, está falando com a igreja lá, ó. Deus está chamando a atenção, ó. Eu estou usando um monte de vocês. Estou usando um monte, usando com dons de revelação, usando com profecia, usando a sua oração para curar outras pessoas, usando você para ligar para alguém, para socorrer alguém. Eu estou usando você para socorrer e abençoar muita gente. Mas, todavia, contudo, mais do que usar você, eu quero aprovar o seu coração. Eu quero que você seja um obreiro aprovado. Repita comigo, mais do que usado. Eu preciso ser aprovado por Deus. Que um monte de, nossa, como você é usada, como você é usado. Não, não, não. Eu quero saber se você é aprovado por Deus. Aprovado por Deus. Eu me lembro de um episódio onde um pastor havia pregado em uma igreja. E aí um amigo meu estava lá. E ficou decepcionado, como que Deus está usando um cara desse? Esse cara é sem vergonha, esse cara é um topa tudo por dinheiro, ele só está aqui porque está recebendo uma grana violenta para poder subir no púlpito, porque se não pagasse aquilo que ele exigiu como pagamento, esse cara já teve caso com uma, caso com outra, eu conheço, esse cara é um picareta sem vergonha. Aí, como que Deus usa uma pessoa como essa? E ele ficou triste mesmo, eu conheço esse cara. E aí, de repente, ele estava na casa dele, na igreja onde ele participava, ele era um dos pastores. Ele disse, eu vou entregar minha carteirinha, porque eu não aceito isso. Ele estava decepcionado, Denis, com Deus. E como que Deus pode usar um picareta sem vergonha como esse? Ele ficou frustrado. E aí nisso, ele estava na casa dele, de repente, toca a campainha da casa dele. Um irmão, amigo dele, falou assim, olha, eu vim aqui convidar você para a gente pescar. Falei, mas eu nem gosto muito de pescaria. Ó, Deus me mandou aqui para chamar você para pescar. Foi Deus que me mandou. Vim aqui levar você. O pastor não entendeu nada, esse meu amigo. Tá bom, né? Vamos lá pescar. Aí chegou lá na pescaria, pararam do lado de um laguinho. E do lado do lago, falou assim, olha, procura minhoca, porque nós vamos pescar com minhoca. Falei, mas não tem uma coisa, não, nós vamos pescar com minhoca. Aí pegou lá a pazinha, e apareceu um monte de minhoca. Quando ele deu uma pá, apareceu um monte de minhoca. E pegou lá, aquela coisa meio nojenta, né? Pegou a minhoca, colocou no anzol e jogou. Quando ele jogou, Edson, veio um peixe gigante. Lindo, bonito. E aí veio o peixe. Quando chegou o peixe, o pastor, amigo meu, estava lá, né? Ficou feliz com o peixe. Aí o amigo dele falou assim, Deus manda dizer a você, coma a minhoca e deixe de lado o peixe. Aí ele pegou e falou assim, ué, aí Deus já está pegando pesado demais comigo. Eu quero o peixe, mas a minhoca eu não quero. Aí ele disse, você não quer comer a minhoca porque a minhoca é nojenta, né? Mas eu uso coisas nojentas para alcançar grandes peixes. Eu sei que aquele homem é nojento, mas eu estou usando aquele nojento para alcançar santos e separados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Eu dei a ele o tempo de se arrepender, ele não se arrependeu, o dia dele virá. Mas enquanto isso, estou usando aquele homem para alcançar muitos peixes. Então por isso, eu e você precisamos tomar cuidado, viu, irmãos? Por que eu não gosto que muitos de vocês participem de conferências aí fora? Abrindo o meu coração para vocês, eu não gosto, não estou proibindo, a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que eu, pastor, não gosto que você participe de conferências que tem por aí? Porque tem um monte de gente que parece, irmãos, mas não é. E aqui a gente conhece quem a gente é aqui dentro e fora daqui também. Aqui a gente come junto, a gente viaja junto, a gente se encontra na padaria, a gente se encontra jogando bola, a gente sabe quem é estouradinho, a gente sabe quem é estouradinha, a gente sabe quem é fofoqueiro,
A gente sabe tudo aqui, irmãos. A gente sabe quem precisa ser trabalhado ainda, quem é folgado, quem é trabalhador, quem é preguiçoso, quem gosta de acordar cedo, quem chega sempre atrasado. A gente conhece. Agora a gente vai ir por aí, irmãos, tem um monte de gente, irmãos, que fala bonito, que canta bonito, que faz tudo bonito, mas só não tem um coração bonito. E eu me preocupo, sabe por quê, irmãos? Porque o que a gente tem, a gente passa. Presta atenção no que eu estou falando, porque isso é importante. O que a gente tem, a gente passa. Porque a raiz define muita coisa. Como eu e você precisamos tomar. Vocês entendem? E eu falo, não vou proibir ninguém de ir em lugar nenhum. O que eu estou querendo, porque a Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua própria casa. Mas aqui a gente precisa se honrar, se respeitar. Tem gente melhor que o pastor Fábio tem. Mas o pastor Fábio eu conheço, sei onde mora, sei das dificuldades. Sei, irmãos, sei das limitações. Tem aqui irmão Toninho que me faz passar vergonha no Carrefour. Então, sim, a gente sabe das limitações de todo mundo aqui. Agora a gente vai aí, tem uns caras que literalmente cantam bonito, tocam bonito, pregam bonito, mas topa tudo por dinheiro. Então vamos valorizar aquilo que a gente tem. A gente não é Brastemp ainda, mas a gente é gente séria, que quer servir a Deus com temor, com tremor, com cuidado, clamando a misericórdia de Deus, e que mais do que sermos usados, nós queremos ser encontrados aprovados pelo Senhor. Amém? Diga para o seu irmão assim: ore por mim para que eu seja aprovado. Diga para ele. E ele está tratando isso aonde, irmãos? Numa igreja. Ele não está falando com ímpio, ele está falando com gente da igreja. Ele está falando com gente da igreja. Aí ele começa a falar de uma festa que ocorria naquela época, uma festa chamada festa Ágape, que ocorria antes da ceia. A festa Ágape existe até hoje. Aqui tem muita gente que faz a festa Ágape. Antigamente trouxeram a festa Ágape para dentro da igreja no dia da ceia. O que era a festa Ágape? Aquilo que muita gente, hoje a gente chama de festa americana, não é isso? Festa americana, quando todo mundo traz um pratinho, não é? A gente chama de festa americana, modelo americano. Os caras têm grana, tudo canguinha. Os caras têm grana, mas como que faz? Quando você fala que a festa é no molde americano, é por quê? Porque cada um vai levar uma coisinha e não vai ficar caro e dispendioso para quem está fazendo. Ele está servindo muitas vezes só a casa, o salão social dele. E era o que ocorria. Hoje ainda ocorre isso, ocorre. O que ocorria, a festa Ágape também era uma reunião da família, aonde o pai e a mãe reuniam todos os filhos, os netos, e sentam à mesa. Alguns aqui ainda têm essa tradição na família, de tempo em tempo. Antigamente era todo domingo, mas às vezes uma vez por mês, reunir a família e sentarem para almoçarem juntos. Quantos tem aqui ainda na família? Minha família tem isso, né? Nossa família tem. De tempo em tempo a gente senta todo mundo, não fica pesado, que ou a gente leva alguma coisa, ou a gente dá em dinheiro para o meu pai e para minha mãe, e naquele dia sentam os filhos, os netos, e senta também os familiares. Agora tem as agregadas, né? Vem as agregadas e senta todo mundo lá. E isso naquela época era chamada de a festa Ágape. Só que eles levaram isso para a igreja. Quando eles levaram isso para a igreja, Tonico, no início era algo muito bom. Mas o que começou a acontecer entre eles? Por exemplo, ontem no nosso Viva Mais, nós tivemos um momento de festa Ágape. O que é? Cada um trouxe irmãos. A reunião do Viva Mais é um negócio de louco, irmãos. Pensa, a maioria é vô e vó. Você não tem noção de quanta coisa gostosa tem lá. É tudo um monte que saiu do forno, é pão que saiu do forno, é docinho, é biscoito, é bolinho de chuva, é torta, é doce, torta salgada, e o negócio aí às vezes pegando fogo. Irmãos, como eu gosto dessas reuniões, para estar com os irmãos, viu, irmãos? Para estar com os irmãos, mas como é maravilhoso. Ontem foi um negócio de louco, tinha muita coisa, e o que ocorre? E eu fiz o paralelo ontem, na hora que nós estávamos todos reunidos, nós fizemos uma mesa só, e todos comemos juntos. Não importa quem veio a pé, quem veio de Uber, quem veio de carro, não importa quem tem muito ou quem tem pouco.
colocou tudo na mesa. E lá na mesa, nós somos todos irmãos. Mas não estava acontecendo isso na igreja de Corinto. A igreja dos homens usados, não estava acontecendo isso. Sabe o que eles fizeram? Aqui senta o povo, né? O povo elite. Aqui senta os vencedores. Só São Paulino senta aqui, ó. Semana passada foi um acidente. Acidente. Tá bom. Aí senta aqui, tropa de elite aqui. Aí vem e eles separavam por níveis. Isto ocorria lá mesmo, irmãos. E Paulo, quando recebeu essa notícia, ficou louco da vida. Porque dentro da igreja, antes da ceia, no momento de comerem juntos, eles não queriam comer juntos. Os ricos ficavam de um lado e os pobres ficavam do outro lado. E havia clara uma distinção por poder econômico, por classe social. Isso não é igreja. Igreja é isso daqui, ó. Ninguém sabe que carro que você chegou, se você veio a pé, se você veio de ônibus. Ninguém sabe se você tem muito ou tem pouco, mas quando nós estamos aqui todos reunidos, nós somos irmãos em Cristo e nos unimos para adorar a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Glória! Só que, irmãos, vamos cutucar, vamos aprofundar um pouco mais. Isto daí estava na realidade escondendo um outro problema, que é o antropocentrismo, que é o culto ao homem. Estes aqui se sentiam mais letrados, mais habilidosos. Isso ocorre, nós estamos felizes aqui que a gente está tudo junto, mas vamos trazer aqui um pouquinho mais para a nossa realidade. Lembra que eu falei? A Bíblia ela é mais profunda do que extensa. É o povo do ministério de louvor, que senta separado. Porque nós somos a tropa de elite, a gente canta. A gente tem LP gravado. Na época do meu irmão Denis era assim, LP. Hoje na minha época não, irmãos. Na minha época a gente tem, né? Como que é? O que a gente tem agora? EP? E o que é EP? Ah, não é físico. É só espiritual. Amém. Então tá bom. Irmãos, agora a gente tem de LP, nós estamos agora em EP. Não sei o que é, mas é. O que eu quero chamar a sua atenção? Que naquela época, e eu entendo alguns por causa de preocupação no que diz respeito, não estou metendo pau, mas eu quero que você entenda que tudo, o problema não é o que a gente faz, é o porquê a gente faz. Hoje tem um monte de pastores, apóstolos, apostilas, que tem os guarda-costas, porque eles são intocáveis. Intocáveis. Um dia perguntaram para mim, pastor, por que o senhor não coloca a cadeira aqui, para que a igreja inteira veja quem são os supervisores, os pastores? Ei, isto daqui pode ser antropocêntrico, cultuando aos homens. E um monte de gente desejando e se alegrando. Um dia eu quero sentar naquela cadeira para que todo mundo me olhe e fale assim, esse cara sou eu. Não temos, e se depender de mim, nunca teremos. Porque aqui, irmãos, eu estou sendo só usado por um dom e por um talento. Mas, fora isso, irmãos, eu continuo sendo a mesma coisa que você. Como eu e você precisamos tomar cuidado, porque o nosso culto não pode adorar o homem, o nosso culto deve adorar a Deus. Quem canta, quem toca, quem administra, não significa que este homem precisa de um lugar de destaque, que ele precisa ser reconhecido como este cara, aquela mulher, a superpoderosa, a Mulher Maravilha. Não, era o que estava, irmãos, isso não é novo. O desejo, Claudemir, de homens serem exaltados pelos seus talentos, pelas suas habilidades e pelos seus dons, não é algo novo. Já estava ocorrendo na igreja de Corinto. Os homens exigiam que tivesse um espaço reservado. Aí o que estava ocorrendo lá? Naquele lugar dos ricos e poderosos, havia banquetes. Eles faziam questão, irmãos.
trazendo para a nossa realidade. Aqui, irmãos, aqui tem picanha, aqui tem filé mignon, aqui tem churrasquinho antes de começar o culto, aqui tem Coca-Cola de vidro, não é Dolly não, aqui é Coca-Cola de vidro. Então, ou então o suco do Xande, aquele suco maravilhoso. E aqui, irmão, aqui tem água da torneira. Entendeu? Aqui tem convenção. Aqui, irmãos, aqui tem acém com osso. E eles olhavam e se sentiam, que plebe. Eles recebiam glória para eles. E muitos daqueles estavam passando por um momento difícil e muitas vezes não tinham o que comer. Mas o cara estava tão cheio, arrotando tanto caviar, que não identificava a necessidade das pessoas. Repita comigo, que Deus me livre de vir para um culto e não identificar pessoas entre nós que possam estar passando necessidade. Você vê que aquele irmão é sempre o mesmo tênis. Você olha para ele às vezes, você, puxa, eu não tenho vergonha de vir de chinelo. Não, é porque o chinelo é a única coisa que ele tem. Aquele irmão não tem outra camisa? Não, ele não tem outra camisa. Aquele irmão não tem um outro sapato, é sempre o mesmo sapato? Não, é realmente, aquele é o único sapato que ele tem. Faltava, sabe, Rondinelli, uma sensibilidade para a carência de outras pessoas. Nós vamos ter o nosso impacto. R$45, para muita gente R$45 não é nada. Mas tem gente, irmãos, que R$45, ele vai ficar na dúvida. Eu pago o impacto, ou então eu compro leite para minha casa e para os meus filhos. Fralda, meu filho precisa de fralda. Eu não tenho R$45. E muitas vezes a gente sai, a gente ouve, e a gente não tem a sensibilidade de chegar e falar assim, ó, se alguém não tiver condições, ou então aqui, ó, tá aqui R$45 para ajudar alguém, se alguém estiver passando necessidade, tá aqui para abençoar alguém que precisa vir, mas o cara não tem condições, ele quer participar porque ele crê que Deus vai mudar a história dele. Então tá aqui, ó, um valor de uma inscrição para o impacto. Que Deus nos livre, irmãos, de não estarmos cometendo o mesmo pecado daqueles homens, que eles eram insensíveis às necessidades dos demais. Amém? Levanta sua mão direita para os céus. Diga assim, Senhor Jesus, usa a minha prosperidade para socorrer a quem eu ver que precisa de ajuda. Agora, viu, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Igreja também não é lugar de chupa-cabra, não. Porque tem gente que é chupa-cabra, é folgado. Aí não. Ai, será que o irmão... eu estou precisando tanto de uma TV nova, mas eu não tenho dinheiro. Dando indireta porque está sentado do lado do irmão, que sabe que tem. Aí, irmão, mas não vai ganhar mesmo. Não vai. Entra no teu quarto, fecha a tua porta em secreto. E Deus que vê o secreto te recompensará. Não é sair dando indireta para irmão não, viu? Irmãos, isso não é cristão, isso é dependência de estratégia humana. Você tem que depender dos céus e não da terra, porque são os céus que governam a terra, você entende? Não dependa da terra, dependa dos céus. Aquele irmão eu sei que trabalha, eu sei que aquele irmão tem condições, deixa que o Deus que tudo sabe, toque o coração dele. E se ele não se sentir, porque a Bíblia diz que se nós não fizermos, as pedras farão. Porque Deus não rejeita a oração de um justo. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Outra coisa que Paulo trata, a questão de ceia. Irmão, ceia é um negócio tão importante para nós. Ceia aqui, ó, é momento de você identificar, porque crente, deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem culto, que crente não falta nunca, nunca. Repita comigo, nunca. É ceia. Sabe por quê? Porque é ceia, irmãos. Jesus disse, ó, fazer isso em memória de mim. Ele não disse, ó, lembra do cego que eu curei? Lembra quando eu andei sobre as águas? Lembra quando eu ressuscitei Lázaro? Ele disse isso, irmãos? Não. Ele disse, olha, todas as vezes que comerem este pão, vocês se lembrem que o meu corpo foi ferido na cruz por causa de vocês. Doeu para ele.
Não foi fácil para ele. Custou e custou caro. Bebem do meu sangue. Todas as vezes que beberem este cálice, vocês se lembrem do meu sangue que foi derramado. Para nós ser, irmãos, é sacramento. A gente só falta porque morreu. E aí corre o risco de a gente mandar o pastor Francisco lá, orar por você, ressuscita, toma ceia e volta para o túmulo. Porque ceia para nós, irmãos, é memorial. E o nosso Deus é um Deus de memorial, irmãos. A gente para tudo para lembrar do milagre? Não, para lembrar que o corpo dele foi moído na cruz e o seu sangue foi derramado. O Criador se tornou criatura e pagou o preço do nosso resgate. E que Deus nos livre de não ter o devido temor e tremor. E olha o que a Bíblia dá na sequência: aquele que come e bebe, alguns comem e bebem para a sua própria condenação. Por que isso? Agora ele está tratando um outro problema, que tem gente que está vivendo em pecado, irmãos, e não está nem aí. Ceia é momento de conserto. Ceia é momento de examine-se o homem a si mesmo. Eu vou, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim. Deus não está à procura de perfeitos. Por isso ele fez questão de, na Bíblia, escrever o erro de Noé, encheu a cara. Ele fez questão de deixar lá o erro de Moisés. Casou com a mulher errada, casou com um etíope, explodiu diante de uma pedra. Fez questão de escrever lá o erro de Davi. Deus não está à procura de homens perfeitos, irmãos. Registrou lá o erro de Pedro, o erro de João Marcos, o erro de tantos homens. Porque Deus não está à procura de homens perfeitos. Ele é o perfeito que quer habitar em nós e nos aperfeiçoar. Você pode aplaudir a Ele por isso? Mas o que você não pode, irmãos, é vir para uma ceia sem temor e tremor. Senhor, lava-me com teu sangue, não me deixa fazer isso de novo. Porque quando nós perdemos, Júnior, o temor de Deus, o tremor diante da presença dele, quando a gente perde, Júlio, a reverência, aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Quando a gente perde isso, irmãos, nós viramos presas fáceis do diabo. Como eu e você, irmãos, insisto novamente, às vezes isso não é aquele culto do mega glória a Deus, do mega aleluia, mas é Deus querendo tratar. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou daquilo que era mortal, que pode matar. Culto de ceia não é culto negociável para a gente, estou com vontade ou não estou com vontade. Culto de ceia é onde a gente lembra daquilo que o Criador fez. Eu era pititico, irmãos, foi na cruz, onde um dia eu vi e agora me alegro em sua luz. Irmãos, eu tenho 53 anos de convertido e eu continuo tremendo e temendo a presença dele. Porque ele é o poderoso, o onipotente. Não há ninguém que se iguale a ele. Não há ninguém semelhante a ele. Não há ninguém que se coloque diante dele e permaneça vivo. Porque ele é Deus. Vamos aplaudir a Deus. Então precisamos tomar cuidado com isso e naquilo, sabe, irmãos? E tomarmos cuidado também, que o nosso culto, outra coisa que esse texto me ensina, que o nosso culto começa desde o estacionamento. Para quem está chegando de carro, irmão, você pode colocar o carro ali? Alguns irmãos, sim, aonde eu posso? Olha, não consigo colocar ali. Você me ajuda a colocar ali? O que eu estou falando? Irmão João, irmão Tércio, obrigado por ter me orientado. O meu culto começou ali. Que eu estou agradecendo, que eu estou seguindo ordem e obediência.
Como eu preguei na semana passada, o homem, Paula, na sua raiz, ele não gosta de receber ordens. Ele não gosta de estar debaixo de autoridade. Então começa o nosso culto ali. Para quem está no carro e para quem está trabalhando, ele está servindo a noiva do Cordeiro. Meu irmão, vem cá com alegria. Irmão, vem cá, estaciona aqui. Dá para endireitar melhor o carro? Olha, porque assim está matando 2 vagas. Você pode colocar ali, a pessoa está fazendo com alegria no coração. Eu estou vendo Jesus naquela pessoa. Que bom que você veio, meu irmão. Seja bem-vindo à casa do nosso Pai. Vem cá, quem está lá na recepção, e dá um abraço, querida, que bom que você veio, meu amigo, que bom que você veio adorar a Deus. O nosso culto começa antes de começar o culto. Eu e você precisamos entender o que é cultuar a Deus. Cultuar a Deus, eu faço questão de, às vezes eu passo por um ou outro, eu dou um abraço, eu dou um aperto. Por quê? Porque aquilo para mim é cultuar a Deus. Eu faço isso porque aquelas pessoas são especiais para mim. É por isso que eu estou dando um abraço, é por isso que eu estou dando um empurrão, é por isso que às vezes eu faço um elogio. Por quê? Porque isso é cultuar a Deus. Quando eu digo, ó, você é alguém especial, você é alguém de valor para Deus. Com todos os outros exageros, tem a forma teológica de se enxergar essa música, mas tem uma forma saudável de se ver, de quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Diga para a pessoa, tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Cante, eu quero falar do valor que você tem. Ele está. Irmãos, ó, esta música precisa ser o início do nosso culto. Que bom que você veio, que bom, o Espírito do Senhor está sobre você, amém? Agora outra coisa, não basta só servir a Deus, preste atenção nisso. Você precisa servir a Deus com Deus. Vou repetir. Repita comigo assim, eu preciso servir a Deus com Deus. Porque muitas vezes nós somos bons naquilo que fazemos, e nós estamos fazendo, Carlão, mas sem a presença, Carlos. A gente está fazendo, porque a gente sabe cantar, a gente sabe pilotar a mesa de som. Cadê o pessoal da projeção ali, ó, do som? Lá, cena aí, ó, pessoal, Malco, acena pra mim, Malco, aqui, ó, cena lá, ó, o pessoal. Eles sabem fazer, isso, a cena, faz assim bonitinho, olha lá, ó, olha lá. Eles sabem o que eles estão fazendo, mas a questão é, eles estão fazendo porque eles sabem fazer, ou eles estão fazendo com Deus? Lembra de Marta e Maria? Jesus estava dentro da casa. A questão é, uma estava fazendo, mas estava fazendo sem a presença do mestre. Como a gente precisa tomar cuidado, irmãos, porque muitas vezes a gente está fazendo, mas sem o Deus que quer fazer junto com a gente. Como a gente não pode perder dependência. Eu luto comigo mesmo, Denis. Por quê? Porque o fato de ler muito, o que não falta para mim é o que falar aqui, irmãos. O que não me falta é conhecimento para falar aqui. E isso para mim é perigoso. Porque a pior coisa é eu fazer sem aquele que quer que eu faça. Fazer para Deus, ouça, repita comigo, eu posso fazer coisas para Deus, sem Deus. E isto precisa gerar em mim preocupação. Você entende? Porque tem gente que está tocando, ele está tocando para Deus, mas sem Deus. E a gente dá o que a gente tem, irmãos. Você está dando uma excelente nota, você está dando uma excelente organização, mas você não está dando a presença. Eu e você precisamos, mais do que fazer, nós precisamos fazer com o Deus que quer que a gente faça. E por isso nós precisamos de uma contínua dependência dEle.
E por isso era 3 horas da manhã, meu relógio estava tocando, para que eu pudesse chorar até as 5 horas da manhã, dizendo: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixes. Senhor, se a tua presença não for comigo, se a tua presença não for comigo, Senhor, eu sei o que falar, eu tenho conteúdo para falar, mas se a tua presença não for comigo, se a tua presença não estiver em mim, Senhor, não me deixa subir, não me deixa chegar até lá. Senhor, eu preciso da tua presença. Como eu aplaudo ao Senhor por isso, porque isso é importante, irmãos. Não é para mim, isso é para todos nós. Isso é para todos nós. Diga assim: eu preciso tomar cuidado com os meus dons, porque dom é presente. Presente dado não se remove. Preste atenção no que eu estou falando, porque é importante. Mas como Deus deixa aquele cara cantar daquele jeito, tocar daquele jeito, com uma vida tão promíscua? Porque é dom, dom é dado sem arrependimento, diz a Bíblia. Deus deu o dom, Ele não tira mais. Um dia aquela pessoa vai prestar conta do que ela fez, e de como ela fez, e de como ela usou o dom. Mas presente dado não se pega de volta. Não se pega de volta. Só que um dia, você e eu vamos dar conta do presente que a gente recebeu. Do que é que a gente fez? Se usamos o presente para nossa glória, olha como eu toco, olha como eu falo, olha como eu curo as pessoas, olha como eu organizo, olha como eu socorro, porque a Bíblia diz que a prosperidade também é dom. Tem gente, irmãos, que o que põe a mão, prospera. É um negócio de louco. Tudo que põe a mão para fazer, começa a dar certo. O que é isso? Dom da prosperidade. Agora, eu preciso tomar cuidado. Como é? Aquele dom está louvando o meu nome. Eu sou o cara, eu sou inteligente. É a minha capacidade, a minha habilidade. Ou, Senhor, é para a glória do teu nome. É para a glória do teu nome. É para a glória do teu nome. Amém? Tudo nesse texto. E eu não cheguei nem na metade ainda. Repita comigo assim: eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu preciso ter a presença para dar muito da presença. Amém, irmãos? Falei a respeito de lembrar de milagres. Olha aqui a ceia. A ceia é outra coisa. Fazer isso em memória de mim. A ceia aponta para passado, o que Jesus fez. Aponta para presente, o que eu estou fazendo algo em memória dele. Mas também a ceia diz que o sangue anuncia que um dia ele virá. Repita comigo: ceia aponta para o passado, para o presente e para o futuro. E o que é que isso quer dizer para mim? Que quando eu e você não aprendemos com o passado pode estar influenciando o meu presente e definindo o meu futuro. Repita comigo: passado não tratado está definindo o meu presente e afetando o meu futuro. Repita isso para quem está do seu lado. O seu passado pode estar definindo o seu presente e afetando o seu futuro. Agora aqui para ganhar tempo, quando vieram ouvir a voz de Deus, Deus já falou muita coisa aqui. E agora que eu estou caminhando para um fechamento de algo que para mim é importantíssimo. Não se distraia, porque o que eu vou falar aqui é importantíssimo, é fundamental para todos nós. Tem gente que congelou a sua vida em determinados momentos do seu passado. Eu vou colocar isso no boletim, pode ficar tranquilo, só presta atenção. Aprender com o passado é uma coisa. Agora, ser aprisionado pelo passado é outra coisa. Vamos repetir? Aprender com o passado é uma coisa. Ser aprisionado pelo passado, no passado, é outra coisa. Mas a ceia é lugar de conserto do passado, do presente e do futuro. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória! Olha para mim aqui. Quando vieram ouvir a voz de Deus, Deus está dizendo para você: não fuja do seu passado. Eu vou junto com você no seu passado para soltar você, libertar você, afetar o seu presente e construir um novo futuro.
Você não precisa ter medo de ficar lembrando, medo de pesadelos. Você precisa ir no seu passado com aquele que pode transformar aquilo que te escravizava em algo libertador e curador. Por isso a ceia é algo tão importante para nós, irmãos. Por isso que a ceia nos faz lembrar destes homens limitados, que Deus disse, eles erraram no passado deles, mas o final deles, eles colocaram em ordem aquilo que está em desordem. A maioria dos teólogos, biblistas e estudiosos acreditam que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão um pouco antes de morrer, porque ele viu as besteiras que ele fez, mas ele se arrependeu, e um dia nós vamos encontrar Salomão na eternidade. Diga assim: se eu estou vivo, significa que tudo na minha vida pode entrar em ordem. Por isso, para nós, irmãos, ceia não é culto show. Por que a Bíblia diz: não coma o pão indignamente? Porque culto de ceia, irmãos, é culto de dignidade. É quando a gente vem com temor e tremor diante de Deus e diz: sonda-me, ó Deus, vê se há alguma coisa dentro de mim. Não tenho medo do meu passado. Fiz, errei. Mas ceia é lugar de consertar o passado, o presente e alterar o futuro. Dignamente, eu anotei aqui, é reconhecer sua indignação com seus pecados, as suas limitações, os seus temores, sem perder o temor de Deus. Muitos, agora tem muita gente, irmãos, que não quer ser curada, continuam mostrando só a ponta do iceberg. Já viram o pepino do iceberg? O pepino do iceberg está mostrando uma pontinha. Mas por que os submarinos e os grandes barcos têm aquilo que eles chamam de, é como se fosse um GPS, mas não é GPS, uma sonda, radar, mas sonar, uma mistura de som com radar, tá bom, sonar, e o sonar, ele não olha o que está por cima, o sonar ele olha o que? O que está por baixo. Olha para mim aqui. A gente, irmãos, normalmente fala só das coisas boas. Sabe por que muita gente não gosta de discipulado? Porque no discipulado a gente precisa cutucar o que está debaixo da água. A gente precisa que o Espírito Santo coloque uma sonda, porque está todo mundo vendo só um pico bonitinho ali, ó. Mas a gente não consegue ver aquilo que de gigante está submerso. Não dá para ver o que está na superfície, mas tem muita pedra, tem muita rocha que precisa ser destruída no nosso passado, que a gente não gosta de falar, que a gente não gosta de tocar no assunto. Olha, nesse assunto eu não quero conversar. Já viram gente assim? Talvez seja você. Não, sobre isso eu não quero falar. E ceia para nós, irmãos, volto novamente, ceia é mesa de concerto. E eu estou falando de dia que não tem ceia, para a gente entender, irmãos, que ceia, eu não vou fugir do meu, por isso que eu não vou na ceia. Para com isso, para com isso. Ceia é lugar, não é dos perfeitos, mas é de gente que crê no perfeito e sonha, que acredita que Deus continua trabalhando. Senhor, tem muita coisa, eu não tenho coragem de falar, Senhor. Eu não tenho coragem de falar que eu fui adotado. Eu não tenho coragem de falar que eu fui abusado quando criança. Eu não tenho coragem de falar que um dia eu roubei a empresa. Eu não tenho coragem de falar que um dia eu traí. Eu não tenho coragem de falar daquilo que eu faço quando eu estou sozinho dentro de casa. Eu não tenho coragem de falar aquilo que eu faço quando eu entro dentro do banheiro sozinho. Eu não tenho coragem de falar que foi eu que peguei, que foi eu que tirei. Eu não tenho coragem de falar quem era minha mãe. Eu tenho vergonha de falar. Eu não tenho coragem de falar aonde eu morava.
Eu não tenho coragem de falar que eu participei daquilo, que eu aprovei aquilo. Eu quero lhe dizer algo: não fuja do seu passado. Deixe Deus, o Senhor Jesus, ir no seu passado junto com você e colocar em ordem aquilo que está em desordem. E aí sim fazer nova todas as coisas. Irmão, ser nova criatura não é passar, Cláudio, por uma amnésia. Tem gente que acha que Deus vai fazer amnésia. Deus não faz amnésia. Você lembra do passado, mas o passado foi sepultado e curado pelo poder do sangue do Cordeiro. Vamos aplaudir a Ele, glória! Cuidado em negar o passado, que pode estar nos influenciando. Tem muita gente, irmãos, que não percebe que o passado está influenciando e muito o seu presente. É por isso que você não pode ir, é por isso que você não pode ver aquilo, é por isso que você não pode ir em determinados lugares, é por isso que você explode com tanta facilidade, é por isso que você tem dificuldade de rir, é por isso que você ri demais, porque na realidade tem uma coisinha lá embaixo do oceano que você não deixou Deus tratar, e Deus quer tratar isso nesta manhã em nome de Jesus. Santificação não é negar o passado, mas aprender em como lidar com ele no presente e assim construir o futuro. Enquanto a banda vem para cá, muitos evangélicos se não tratarem o seu mundo interior no dia da tribulação, vão mostrar. A gente se assusta, mas como que ele está agindo assim? Olhe para mim, esquece o povo da banda. Tem muita gente que a gente se assusta. Nossa, ele sempre me passou uma outra imagem. Mas agora no dia D, lembra do dia D? Na hora da tribulação, só vai mostrar aquilo que na realidade, ele nunca deixou Deus curar. Ele fechou no quartinho de bagunça, Solange, e disse: nesse quarto, Deus não entra. E olhe para mim aqui. E normalmente, Deus usa pessoas para entrar no quartinho da nossa bagunça. Porque a gente, irmãos, a gente não quer que pessoas entrem. A gente quer que o anjo Gabriel, que o Miguel, a gente quer que anjo entre. Não, repita comigo assim, muitas vezes, Deus vai usar pessoas para bater na porta do quartinho da minha bagunça. Como eu e você não podemos fugir, irmãos, de ser curados. Tem uma música antiga, a gente usa ela sempre no impacto. Gilmar Brito. Eu decido ser curado. Porque tem gente que não quer ser curado, irmãos. Pergunta para você, irmão, você quer ser curado? Tem gente que não quer. Tem gente, Marcos, que não quer ser curado. Está ali, eu prefiro ficar assim. Deus não quer isso para mim e para você. Áreas intocáveis. Deus quer fazer tudo novo na nossa vida. Amém? Agora, outra coisa importante, e é o último ponto, que estava lá, o negócio estava pegando. Judas já havia traído. Jesus sabia. E de repente, olha o modelo dele. Ele dá graças e começa, Wilson, a lavar os pés dos seus discípulos. Olhe para mim aqui. Jesus sabia, Denis, que ele estava sendo traído por um amigo. E ele chama ele de amigo depois. E eu vi uma expressão naquela palestra que você me mandou. E eu gostei. Meu irmão me mandou uma palestra, uma mulher lá que foi dar uma palestra. E mandou todo mundo sentar em um cubo. Ele deu um cubo e mandou todo mundo sentar. Um cubo era pequeno, mas um cubo que incomodava. Aí a pessoa sentava, ela falou assim: eu não estou brincando, todo mundo senta em cima do cubo. Vocês acham que só o pastor de vocês é louco? Tem um monte de louco por aí. E pediu, senta todo mundo em cima do cubo. Aí sentou lá em cima do cubo. Ela deu uma palestra de 1 hora e não podia tirar o cubo. Aí ela pegou e falou: está incomodando, né? Aí todo mundo, sim, mas continua aí. Se você suporta, se você aguenta o tranco, deixa o cubo aí. E estava lá. No final da palestra, ela usou a expressão de pedra no sapato. E eu lembrei, irmãos, de Jesus. Jesus estava tendo uma pedra chamada traição
ingratidão. Ele estava sendo cutucado por ressentimento, mas ele não perdeu de vista, mesmo com a pedra no sapato. Já andaram com pedra no sapato? Que você não vê a hora, e às vezes você está num lugar que não dá para tirar o sapato e aquilo começa a te incomodar. Sabe, irmãos, tem coisa, sabe, Wesley, que nesse momento não dá para tirar, mas isto não pode impedir você de continuar cumprindo a sua missão. Jesus estava lá, irmão, sendo traído, mas em meio à traição, ao invés dele parar tudo, deixa eu tratar daquele Judas, traidor, sem vergonha, deixa eu colocar em ordem aqui. E você, Pedro, vai me trair, seu cara de pau, seu ingrato, e vocês todos vão me abandonar. Não, irmãos. Tinha algo que incomodava Jesus? Tinha. Mas ele sabia que ele tinha que concluir a sua missão. Existem coisas na minha vida e na sua, irmãos, que às vezes incomodam a gente. Mas eu quero chamar a sua atenção. Cumpra a sua missão, e com alegria. A Bíblia diz que ele levantou o pão e o cálice, e dando graças. Como eu e você precisamos disso.